Agora tá gravando, né? A Melzinha quer participar da aula hoje. Então, acho que tá gravando, né, Cris? Tá tudo certo? Podemos começar a aula? Eu acho que sim. Tá gravando. Tem uma bolinha piscando ali. É porque para mim muda toda a questão da tela, então eu não consigo Não, ter a... tá gravando sim. Pode ficar tranquila. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Passaram uma semana pensando sobre a culpa e Boa sobre a utilidade noite, tudo dela? bem? Cláudio, tu ia falar alguma coisa? Não, só dei boa noite, amigo. Ah, então tá. Boa noite. Então, gente, semana passada, então, a gente tava falando sobre a questão da culpa, falando sobre como a gente sente, as pessoas deram os seus relatos, seus sentimentos diferentes ou aprisionamentos diferentes, né? E todos complementares. Então, a gente falou a visão da culpa bem sucinta, né? Falando do Osho, sobre a questão também do Krishnamurti, né? Sobre a gente não dividir, não segregar, né? Não estar longe. Talvez isso ainda possa ser, em algum momento, um pouco abstrato, né? Para quem não está ainda muito familiarizado com o Krishnamurti, mas eu peço que fale comigo, né, durante a aula, ou se depois quiser falar no privado também, fique à vontade para tirar suas dúvidas e também para trocar ideia, né? Porque verdade absoluta é só de Deus. Então, a gente estava falando sobre a visão da culpa do Milton Menezes, né? A culpa, ele diz que não é uma emoção básica, ele é um psicólogo, tá? Que ele não fala que não é uma emoção básica, ou seja, não é uma reação instintiva e natural, né? Ela é um sentimento. E aí ele trata a culpa como uma oportunidade de crescimento. Na verdade, ele traz a culpa de algumas formas diferentes de visualização e interpretação. Ele fala sobre a questão da fragmentação, né? Que é quando a gente fica preso de fato na culpa e não consegue resolvê-la, vendo ela como uma questão punitiva. E ele fala justamente sobre isso, né? Que não para a gente se punir, sim para a gente aprender. Então a dor, né, que a gente vive no dia a dia, ela é simples e puramente corretiva e não punitiva. Então, Deus atrai a gente através do amor e guia a gente ensinando quando a gente não vai através do amor, através da dor. Então, a dor, até uma aula da Maria falou sobre isso, ela serve como um muro, né? Para que a gente pare, para que a gente não continue na autodestruição, que a gente poderia acabar levando, né? Se levando. Então, ele vê como uma oportunidade de crescimento e ampliação da consciência. Então, pensem comigo, se a gente faz alguma coisa, né, ou até mesmo deixa de fazer, e depois se sente culpado, o que aquilo significa para a gente? Porque, vejam bem, não necessariamente a gente vai entender a culpa somente como algo, como uma sinalização de algo errado que a gente fez. Muitas vezes a gente sente a culpa como algo, como é que eu posso dizer? Como um instinto mesmo, sabe? No sentido de que a gente é regido por respostas instintivas e dentro dessa bagunça, dessa desordem que a gente vive, a culpa, ela pode vir dentro disso também, né? Então, nem sempre ela vai vir só como um, opa, olha o que você está fazendo, mas sim como um aprisionamento dessa desordem que a gente vive, do caos que a gente vive. Então, quem aí já teve um misto de sensações seguidos, sequenciais, onde vinha raiva, tristeza, depois culpa, e cada hora mudava para um sentimento diferente, né? Eu já tive várias vezes. E
falando sobre essas máscaras, né, e esses aprisionamentos, conseguir entender, estudando sobre eles, conseguir entender quando eles estão passando. Por isso que é muito importante que a gente também correlacione a culpa não somente como um freio, mas também como uma reação instintiva, né? Apesar do Milton Menezes não concordar com isso, porque a gente traz essa parte da reação instintiva como as máscaras que a gente veste, como a desordem que a gente vive no nosso mundo interior. Por que desordem, Tatiana? Porque se a gente tivesse ordem, a gente viveria na mansidão. A gente não faria com que o que acontece ao nosso redor mudasse o nosso estado de espírito. E é assim que a gente vive. Muitas vezes, o nosso estado de espírito ele está correlacionado com as coisas que acontecem na minha vida. Isso é uma demonstração de desordem. Vejam bem, para a gente estar feliz, a gente precisa estar vivendo coisas boas. Isso não é uma felicidade absoluta, isso não é uma felicidade real. Então, às vezes, a gente procura esse preenchimento, desse vazio que a gente vive, existencial, de momentos de felicidade, de prazer, em comida, em sexo, em jogo. Pensem aí no que vocês procuram alegria, em compras. Então, lembrem-se disso, tá? Sobre essa questão e essa vertente da culpa também. Então, voltando para o Milton Menezes, ele traz ela como uma oportunidade de crescimento, e ela sempre vai ser, tá? Independente se você observar que está sendo uma sinalização ou que está sendo simplesmente uma reação instintiva da desordem que você vive. Ele sempre vai ser uma oportunidade de crescimento, porque a lei, ela é utilitária. Tudo o que vivemos é para o nosso crescimento moral. Então, o sentido do sofrimento, ele não é pedagógico, ele é punitivo. Não é um castigo do mal que foi praticado, é uma oportunidade de mudança e aprendizado. Então, quando vocês estiverem numa situação onde vocês se sentem culpados por algo que vocês fizeram, sei lá, de má fé, que fez mal a outra pessoa ou mal para vocês mesmos, lembrem-se disso, né? O aprisionamento e a vitimização dessa parte da culpa, ela faz com que a gente não aprenda. Então, se a gente fica ali no martírio, né, de se punindo, nossa, como eu fui ruim, por que eu fiz isso, quem sou eu? Na verdade, tem vários traços, né, de máscaras, inclusive sobre arrogância, né, de você não aceitar que você erra. Mas ao invés de vocês ficarem nisso, vocês, eu também, né, de nós ficarmos nisso, é que a gente possa olhar para essa situação, né? Quais são os pensamentos que rodeiam minha mente quando eu me sinto assim? Qual é o proveito que eu posso tirar disso? Olha, eu errei. Tudo bem, eu errei. Como que eu posso fazer de uma próxima vez diferente disso? Certo? A culpa faz com que a gente se mortifique, se puna, se feche e às vezes nos impede de entender a necessidade de uma continuidade. Então, o Milton Menezes, como psicólogo, escritor, ele traz a vertente da culpa como um aprisionamento. Então, ele traz uma outra visão sobre o que seria o contraponto da culpa como responsabilidade. Então, ele vê essa fragmentação da culpa como um aprisionamento de fato. Eu fico ali me punindo e dizendo que eu não valho nada e não consigo aprender com esse erro. Ou com esse aprisionamento moral em que eu me perco novamente, né? Porque, assim, na verdade, se a gente for parar para pensar, todo mundo tem tudo, certo? Porque todo ser, ele é completo. Só que muitas pessoas, às vezes, pendem para uma mente hipo ou para uma mente hiper, e dependendo de onde essa mente, ela vibra mais dentro do pêndulo da dualidade onde a gente vive, ela pode fazer com que, como é que eu posso falar? A manifestação, ela pode ser diferente, né? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de ouvir vocês também. Sim, estou acompanhando. Só a Tinelli está me acompanhando, o resto está dormindo? O Jorge também está dormindo ou nem está na aula hoje? Não, estou te acompanhando. Eu também. Eu estou aqui escutando, amiga. Ó, acordou?
Não, eu estou aqui atento, ouvindo cada palavra aí. É que está muito bom, a gente tem que, né, degustar. Vamos em frente aí. Bora, gente. Se está fazendo sentido para vocês, é o que importa, né? Se vocês conseguem acompanhar a linha de raciocínio, é o que importa. Como que o Milton Menezes vem falar para a gente sobre a culpa? Ele fala, muitas vezes, se manter na culpa é um traço forte do egoísmo e do orgulho, e também da arrogância, né, pessoal? Exigência exagerada e esquecimento que somos falíveis, que quando errou não estava no patamar que devia estar, sendo exigente consigo mesmo, com a sua imagem e seu ego. Então, é aquilo que eu estava falando, né? Um dos traços, inclusive, do pêndulo ali da dualidade, a culpa, ela pode trazer muito sobre isso, né? Sobre a arrogância de que a gente é perfeito. A gente é perfeito. O nosso eu interior é perfeito. Mas essa exclusão de que a gente falha é algo muito sério, né? E aí a gente não consegue aprender, a gente realmente fica preso dentro dessa única vertente de que a gente não podia errar, certo? E aí ele traz, então, a diferença da visão que ele aborda da culpa sobre responsabilidade, você ser responsável pelos seus atos e você entender, ok, eu errei, como eu posso fazer para melhorar? Ou se me acontecer uma situação parecida, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que eu não consegui ajudar? Ou o que eu posso fazer para me ajudar? Então, a responsabilidade dos seus atos, né? E isso é muito importante. A gente ver o que a gente faz, admitir o que a gente fez e poder aprender com ele, né? E não se prender num lado onde a gente fica somente no martírio. Pode falar, Cris. Aí eu aprendi a levantar a mão, não sabia. Coisa boa. Pois é. Não, então, quando tu falou sobre a culpa, do permanecer na culpa, né? Porque a culpa, ela tem um papel interessante. Até a gente acho que estava falando isso na aula da semana passada, da quinta, que ela traz a gente para um despertamento, né? Só que a grande questão é permanecer na culpa, porque a partir do momento que tu permanece na culpa, é como tu bem falou, eu fico extremamente na arrogância, eu sou arrogante. Por quê? Porque eu não admito que eu sou quem eu sou. Então, eu quero ser melhor, né? Então, eu entro na arrogância. Então, eu não aceito. E aquilo me causa um sofrimento gigante. E eu vou alimentando aquela culpa e alimentando essa arrogância porque eu me acho melhor. E às vezes muita gente, a gente não percebe esse detalhe, né? Poxa, por que eu me culpo tanto? Porque eu me acho melhor que os outros, olha só. Né? Então, essa reflexão é interessante que a gente faça. Porque normalmente a gente não tem essa percepção, né? Porque o pensamento vem, a culpa chega, toma conta e a gente não fica olhando em profundidade o que isso significa, né? Fica ali só sentindo aquilo, muitas vezes sentindo até prazer em estar se sentindo culpado. É isso, Tati. Obrigada. Não, é porque, como tu falou, né? Eu sentir prazer em sentir culpa. Como alguém pode sentir prazer em sentir culpa, né? Mas, por exemplo, depende de como tu faz até a vertente dessa culpa, né? É para chamar atenção? É para conseguir atenção? Né? Sim. Então, por isso que essa autoinvestigação ela é muito importante. O que você quer ao ficar preso nisso, né? Qual é o seu real interesse? E essa investigação, ela é individual. Cada um vai fazer o seu e vai descobrir intimamente o seu, né? O que tá fazendo. Então, e normalmente o que a gente faz? Como a gente tem um olhar muito exterior, ou seja, a gente olha só para fora, a gente acaba sentindo culpa, culpando os outros, né? Normalmente. E a gente tem um pouco de medo de vir para essa profundidade, que é o eu, né? Como que eu estou agindo? E ver que realmente a questão está comigo. E a gente é temeroso porque a gente acaba vendo coisas que a gente não gostaria de ver. E por isso que a gente foge, né? A gente nega, a gente foge e acaba não resolvendo as questões, não transformando esse sentimento. E aí a gente passa
encarnações e encarnações fazendo do mesmo jeito, que isso já, para nós aqui já é um papo cansativo, né, de tanto que a gente fala, mas é importante essa repetição, e é isso. Cada situação que aparece, e a culpa não é diferente, é preciso que a gente volte a olhar para dentro de si, né? É isso mesmo. Exatamente. E aí, como tu disse também, dois pontos que tu falou que eu achei muito interessante também foi isso, Cris, de que quando a gente está ali estagnado, né, a gente não consegue, a gente está realmente estagnado, a gente não consegue aprender com aquilo. Se a gente fica no martírio, a gente simplesmente se fecha. E Sim. aí, fechou, não tem o que aprender com essa situação, né? Tipo, se você fica falando, ai meu Deus, errei, tá, mas e aí? Né? Vai sair cachorro desse mato aí? Sim. E também sobre a questão de culpar os outros, né? Tudo que a gente faz no nosso mundo interior conosco, a gente faz com os outros. A gente não tem como oferecer, aquele velho ditado, né? Eu não tenho como oferecer amor ao outro se eu não amo a mim mesmo. Então, Sim. da mesma forma, se eu me culpo, eu culpo os outros. E até a gente conversou sobre a aula passada, né? Por exemplo, culpar. Eu fiquei irritada porque, sei lá, a Cris pisou no meu pé. Porra, a Cris me irritou, sabe? Umas coisas assim. Então, tipo, Sim. a gente acaba se perdendo nisso também, né? De fazer com a gente, mas também fazer com o externo. E tirar a responsabilidade das nossas escolhas, né? Sim. Bem assim. E repetindo, né? Porque como a vida é muito útil e tudo é muito inteligente, a gente que não percebe que a gente somos negadores de carteirinha, né? Mas assim, se acontece uma situação e ainda eu me culpo por aquela situação, e eu posso escolher, então eu posso escolher olhar para o outro lado. Poxa, o que que essa situação quer me dizer? Como tu acabou de dizer, olha, observar e não vou fazer, não vou repetir esse pensamento ou essa situação, esse ato, seja o que for. Mas é sempre muito instrutivo. Só que a gente joga no time errado, a gente acaba escolhendo o lado errado. E enquanto isso, a vida traz todas essas situações, inclusive a culpa, para o despertamento, né? Para o aprendizado. E não para que a gente se jogue no buraco, né? Exatamente. Na verdade, tudo é muito, como é que eu posso falar? Curioso, talvez, né? Porque a vida conversa com a gente o tempo inteiro, absolutamente o tempo inteiro, assim. Só que a gente decide o que a gente quer enxergar, né? Por exemplo, a gente fala assim, ai, Deus, me dá um sinal, ou alguma coisa nesse sentido. Só que Deus, ele tá te dando o sinal o tempo todo, tu nem precisa pedir no final das contas, né? É importante ter, acho que esse diálogo, eu pelo menos gosto de ter esse diálogo com Deus, mas mesmo que eu não tivesse tendo esse diálogo ativamente, consciente, ele estaria sempre fazendo o melhor para mim, né? Só que às vezes eu simplesmente nego, porque eu não quero, eu peço ajuda, mas eu não quero um tipo qualquer de ajuda. Eu quero o meu tipo de ajuda. Sim. Então, isso que tu falou sobre negar, a gente nega o tempo todo mesmo. A gente nega a participação de Deus na nossa vida em todos os momentos. A gente nega onde a gente está. Até hoje eu postei sobre isso, né? De que a gente nega o que estar onde estamos é o melhor para a gente nesse momento. E como que a gente vai aprender se a gente nega? Não tem como aprender. A negação é o primeiro passo para tu não conseguir aprender nada. Porque se tu não consegue ter humildade para investigar e para admitir, tu não consegue fazer mais nada. Porque tu não tem o reconhecimento, daí eu vou mudar o quê se eu sou perfeito? Verdade. E tem um outro detalhe, né? Essa nossa ligação com Deus, ela é fundamental. Porque, assim, Deus sabe o que eu preciso, mas eu preciso me mostrar. Eu preciso mostrar que eu estou ali receptiva. Porque, do contrário, assim, a nossa ligação com Deus é meio que unilateral. É como eu quero. Do contrário, eu não aceito. Né? E isso é muito complicado, porque foi essa semana que nós estávamos conversando sobre isso. Então, a vida tem um curso, né? E eu digo que confio, e digo que tenho fé, mas basta que algo aconteça para que eu não goste ou que não seja aquilo que eu quero que seja, pronto, eu me revolto, né?
E aí Deus já muda de figura. Então, a gente, nossa, é muito interessante, mas eu não quero levar para esse lado para não sair da aula. Vamos lá, Tati, já falei demais. Não, tá ótimo, tem que falar mesmo, todo mundo tem que contribuir. Quanto mais as pessoas contribuírem, mais informações a gente vai ter de encaixe. E obrigada pela participação, Cris. Ele trouxe também sobre a questão das doenças no corpo físico e na psique, né? Que são doenças crônicas. Então, quando você fica naquela questão de desenvolver a autopunição o tempo todo por estar preso nessa visão que ele traz sobre a culpa, ele fala exatamente sobre doenças crônicas, doenças autoimunes, né? E aí, na questão da psique, ele fala sobre o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Por quê? Porque a pessoa que tem TOC, ela precisa checar tantas vezes, né, X vezes, se aquilo realmente está funcionando. Eu tenho isso. Eu não tenho num grau tão elevado, mas eu checo muitas vezes se eu, por exemplo, não estou esquecendo algo, ou se algo está realmente desligado, enfim. E por que isso, né? Porque, para ter certeza, primeiro, não estava alerta quando fez aquela primeira vez, né? Porque se você tivesse realmente presente, você estaria sabendo que quantas vezes a gente, sei lá, está fazendo um negócio no automático, com 1000 pensamentos na cabeça, deixa, sei lá, pensa aí, tô vendo o celular aqui na minha frente, deixa o celular num canto e depois pensa, meu Deus, onde é que tá o celular? Ou quem nunca usa óculos aí, com óculos aqui na cabeça? Gente, onde que eu deixei meu óculos? Aonde que a gente está nesse momento, né, pessoal? Tá totalmente fora de órbita, não tá presente. Só que a questão também sobre a falta de presença, ela é um detalhe, né? Mas também tem a questão de não se sentir culpado por ter errado aquilo. Então, é importante lembrar, se não me engano, foram nas aulas de quinta, né, que falaram sobre a questão da doença. As doenças, elas nascem na nossa mente, né? Então, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Isso foi numa aula que eu assisti no curso do Equilíbrio, falando exatamente sobre como o nosso corpo é inteligente a ponto de expurgar certas energias no corpo físico. Imaginem que isso é uma dádiva, uma vez que nós somos a nossa consciência, o nosso corpo aqui é a nossa casa, mas de fato nós somos a nossa consciência. Então imaginem qualquer coisa exacerbada ou a culpa exacerbada na mente, a aceleração que isso faria a nível mental, e só a nível mental, e não ter o corpo para poder liberar e dissipar essa energia de qualquer forma. Então, perguntem-se também sobre as doenças que vocês carregam no corpo físico, sobre o que elas significam e como vocês podem fazer para mudar, tá? Porque o nosso corpo, ele fala o tempo inteiro com a gente. E ele é muito inteligente, a gente que não escuta ele. Na própria palestra do Milton Menezes, ele traz sobre uma passagem da Joana de Ângeles, falando que falando que ela disse sobre essa questão do nosso erro é uma tentativa equivocada de se fazer o melhor possível. Então, isso é um ato muito misericordioso, né? Sobre saber que mesmo errando, a gente está dando o nosso melhor naquele momento. Isso faz com que a gente também não se afaste de quem nós somos, porque a partir do momento que a gente se afasta de quem nós somos e a gente fica projetando quem a gente quer ser, a gente já não é nada. Não existe uma projeção de quem eu quero ser, né? Existe quem eu sou e o melhor que eu faço com quem eu sou. E a gente faz o melhor o tempo todo. A questão de consciência sobre isso faz com que a gente possa acelerar esse processo de certa forma. Acelerar, eu não acho nenhuma outra palavra, se alguém puder me completar aí, mas não é bem... Foi a melhor que eu achei. Foi o melhor que eu pude dar agora nesse momento. Então, isso é uma visão muito misericordiosa, né? Quando você se sente culpado e você entender que, na verdade, aquilo foi o melhor que você pôde entregar e ter mais humildade ainda e entender que você pode aprender com aquilo, esse é o caminho que vai levar a gente, né? À unidade. Entender que se errou foi permitido. Importante notar a atitude depois de errar. Então, eu errei. Deus permitiu que eu errasse.
Deus permitiu que eu tivesse nesse mundo, nesse momento, que eu tivesse por livre escolha, tomando todas as decisões que eu posso tomar. Isso é uma prova de amor dele pra gente também, né? Desde o começo da nossa criação, ele falou pra gente, né? De uma forma bem figurada, claro, falando sobre isso, né? Mas ele falou pra gente, você é livre. Você é meu filho, mas você é livre. Você escolhe me seguir ou não. Certamente já entendemos que não escolhemos seguir a Deus. E agora, num caminho de retorno, a gente está querendo compreender como que a gente pode seguir a Deus. E a dor, ela vai estar junto com a gente, não só na questão corretiva de, olha o que você está fazendo, que você está tendo uma ação divergente de Deus. Mas a dor também vai acontecer quando a gente for sair do ego para ser quem nós somos. Porque a gente tem muito apego, né? A quem a gente projeta ser. Porque a gente projeta ser um ser infalível, a gente projeta ser um ser melhor do que todos. Tanto é que nós nos achamos deuses menores e que sozinhos seríamos o suficiente. E agora, as duras penas, estamos vendo que não, certo? Alguém quer me falar alguma coisa? Quer dizer se concorda comigo ou se não concorda? O espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo brasileiro Divaldo Franco, nos disse que a culpa é geradora de graves distúrbios e deve ser liberada a fim de que os seus danos desapareçam. Então, olha as mensagens que nos chegam, né, sobre o nosso poder de escolha e o nosso poder de responsabilidade sobre isso, né? E quando a gente fala sobre a culpa, é importante também que a gente... como é que eu posso dizer isso? Sabe quando a gente fala sobre a culpa, mas ainda numa posição de vítima e sofre por falar que se sente culpado? Você está sentindo culpa por sentir culpa. Então, você está entrando num looping maior ainda. Então, a misericórdia, a compaixão, a gente tem que ter em primeiro plano com a gente, né? Para que a gente consiga praticar isso com os outros. E eu não vejo isso como egoísmo, sabe? Porque, de fato, a partir do momento que a gente tem misericórdia e compaixão conosco, a gente consegue compreender o que é isso, o que isso significa de verdade, para poder distribuir. Então, por que não ser misericordioso conosco? Por que não abraçar as nossas dores? Por que não entender que a gente errou? Porque eu vejo que até quando a gente carrega essa sensação de culpa sobre a queda, sobre ter escolhido um caminho errado, longe de Deus, e estar entendendo sobre isso agora, a gente ainda, sabe, assim, quando eu pelo menos falando por mim, tá? Eu não sei como é que vocês se sentem, até se vocês quiserem compartilhar, eu gostaria muito de ouvir como vocês se sentem quando vocês pensam que vocês escolheram esse caminho atual, sobre ter se separado de Deus, porque eu me sinto culpada. Então, como eu vejo essa culpa, esse traço de não estar seguindo Deus, de não ter seguido Ele? Como vocês se sentem? Vamos, gente. Eu tô online? Tá, nega, tá. Tá todo mundo quieto. Eu não vou falar mais, que eu já E falei Deus, muito. Ninguém quer falar sobre a culpa? Olha só, hein? As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes. As lembranças negativas, ou seja, as lembranças... O que é isso, amor? Ah, tá, o chat. Então, as lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes. Ou seja, eu ficar pensando e revivendo sobre o meu erro faz com que eu não consiga ter entusiasmo do que eu posso melhorar. Únicas portadoras de esperança para a libertação da culpa.
Ou seja, eu travo, eu encerro o fato de eu ver a luz no fim do túnel de mudança, porque eu fico lá, revivendo o que eu errei. Viver na Terra será a oportunidade de descobrir a responsabilidade que temos diante da nossa existência. Eu acho isso incrível, cara. Eu não sei como é que vocês se sentem, mas eu realmente consigo sentir um entusiasmo brotando aqui do meio, assim, ó, fazer assim, ó, pá! Porque quando a gente vê que a gente consegue ir para Deus, eu fico muito emocionada. Eu fico muito emocionada de verdade, assim, de eu era uma pessoa, eu ainda tenho traço de revolta, mas eu vejo que eu manifestava muito mais a revolta, sabe? Então, quando eu via algo que eu não concordava, algo que eu classificava como uma injustiça, eu automaticamente respondia com mais revolta, uma situação de revolta. E com o tempo eu fui aprendendo sobre isso, né? Como que numa situação de revolta, eu botando mais intensidade de revolta por minha parte, eu vou conseguir mudar alguma coisa. Eu não vou conseguir mudar nada. Primeiro ponto, que eu não posso mudar ninguém. Segundo ponto, eu só posso mudar a mim. Então, se eu quero mudar o que esse espelho causa dentro de mim, não posso mais do mesmo dentro daquilo. Então, hoje eu consegui. Eu vi uma pessoa muito, muito revoltada mesmo. Estou instável. Então, bem. Tá. Eu vi uma situação de revolta muito forte, assim, sabe? E aí eu consegui olhar para aquilo, assim, e ver a mim mesma. E isso é muito... o espelho, ele é sensacional porque ele te traz uma possibilidade muito grande de identificação de quem eu sou e quem eu não reconheço. Porque se alguém me pergunta... fala sobre a Tati, quem é a Tati? Eu falo assim, nossa, eu sou muito calma. E isso é engraçado, porque eu realmente não conseguia me reconhecer dessa forma, né? E hoje, eu olhando para isso, assim, eu tenho a oportunidade de ter essa mudança. Então, quando a gente fica nesse traço de looping eterno da questão dos momentos negativos do que a gente viveu, a gente realmente não consegue ter essa oportunidade, né? Ou se a gente vê sobre essa oportunidade, às vezes a gente se fragmenta e se aprisiona na pressa que a gente tem em se tornar novamente. Pode falar, Jorginho. Tudo bem, Tati? Tô bem, e você? Eu estou ótimo. Ó, eu queria reforçar aquilo que você falou. Hoje, escutando você, até a sua voz mudou. Ela não é mais carregada da energia da revolta, né? E se você perceber, as suas feições também mudaram bastante, né? Eu só queria reforçar aquilo que você falou mesmo, de você mesmo, né? Eu ia mandar no particular, mas já que você tocou no assunto, estou falando aqui para todo mundo ver a transformação que você fez em tão pouco tempo em você mesmo, né? E isso é muito maravilhoso. E sempre vamos ter coisas para melhorar, porque a nossa jornada ela é do átomo ao arcanjo. Até chegar lá no arcanjo, nós vamos estar em transformação. Não vamos fazer tudo de uma vez. Por isso que é uma jornada, né? E aí eu queria falar um pouco sobre a culpa. Assim, tem uma culpa que ela pertence à lei de Deus. Porque todas as vezes que a gente comete um ato que não é de amor, nós temos uma culpa gravada na consciência. Quando essa culpa se repete, nós criamos uma matriz perispiritual, que é tipo, é um dano que a gente faz nos tecidos do perispírito. E aí vem as doenças. Essa culpa de Deus, ela pede para nós, como você disse e muito bem, a gente fica rodando em círculos ou perdidos como baratas, né? Mas ela só pede reparação. É a questão do erro que ensina a você que aquele movimento não foi concordante com Deus e que você precisa refazê-lo
em convergência com Deus. E aí tem um outro problema que eu queria trazer uma pergunta para você, né? Isso está na lei de Deus. Agora, como a gente é ignorante, a gente tem a revolta dentro da gente, a gente nunca consegue ter essa percepção. Quando você perguntou assim, só eu que fico culpada, como é que... a culpa, ela pede reparação. Ela pede um processo que primeiro é expiatório, né? Que é para a gente aprender a não fazer mais aquilo. Depois ela pede uma reparação e depois ela leva você para a redenção, para fora da prisão, tanto da consciência como do perispírito. Mas nós estamos na ignorância, então a gente comete os mesmos erros infinitas vezes. E aí a pergunta que eu vou fazer para você, isso não cria um condicionamento de que hoje a gente se culpa pelas coisas mais banais possíveis? E não tem uma culpa que também ela é relacionada com a vaidade, como a Joana de Ângelo colocou e o psicólogo que você trouxe, que é aquela que eu erro porque eu acho que eu sou perfeito e eu quero que os outros me enxerguem perfeito, então eu não me permito errar. Isso é uma fuga exatamente do contexto da lei de Deus, que eu preciso reparar, eu preciso refazer a trajetória, e eu não quero refazer porque eu acho que eu sou perfeito. Eu crio um conflito maior ainda. E isso é real? Eu gostaria que você falasse um pouco dessas coisas aí, tá bom? E se alguém mais quiser falar, porque o papo está muito bom, né? A Cris acha que falou muito, eu já acho que ela falou pouco, né? A Claudine não falou nada, então o Carlinhos, tem muita gente aí que... A Karine... A gente pode aproveitar para se manifestar agora, Jorge, também chamou vocês. Eu só vou me manifestar. Boa noite, pessoal. Eu só vou me manifestar para dizer que eu concordo muito com isso. Acho que quanto mais e analisando e vendo, assim, observando a minha vida, como as coisas acontecem, eu sempre fui uma pessoa que me culpei muito por tudo, né? Acho que por essa arrogância aí toda que vocês estavam comentando. E quanto mais eu me coloco hoje, né, na velocidade que as coisas estão, pelo menos para mim, quanto mais, às vezes, eu tropeço, né, como sempre, né, todos os dias, e me coloco como perfeita, parece que mais eu tomo na cara, sabe? Então, concordo totalmente. Essa é a minha... O que acontece. Mais alguém que está junto com a Karina? Eu estou junto com a Karina também. Na verdade, também, né? Acho que estamos tudo aí no mesmo barquinho, mas, na verdade, a gente nem sabe quem a gente é. E se a gente se vê um pouquinho, a gente ainda se acha o melhor, né? Então, é cegueira quase que completa. E esse início, né? Esse começar a ver-se é que faz toda a diferença. Então, quando o Jorge falou da Tati, né, que ela teve uma evolução muito bacana, assim, nos últimos anos, isso que a gente está em um ano e pouco de pandemia, né, mas que a gente está junto. Eu acho que o grande ponto, assim, foi, não sei se a Tati concorda comigo, mas foi o começar a ver-se, né, de se observar e ver toda essa revolta, e cada um de nós traz um traço forte, né? Uns são magoados demais, ressentidos demais, revoltados demais, tem medo demais, sente muita culpa, e isso a gente cria uma miscelânea, né? Vamos dizer assim, a gente vai juntando todas essas coisas e vai vivendo com essa carga muito pesada. E sem perceber, essa é a grande questão. A gente acaba reproduzindo isso tudo no dia a dia, com a gente mesmo, com as pessoas que a gente vive no nosso trabalho, em casa, e a gente vai criando um fardo tão pesado e a gente não consegue ver que a gente tem escolha, que a gente pode escolher um outro modo de ser, que é muito mais tranquilo, muito mais leve, com muito mais amor, mais tranquilidade. Isso tudo começa no observar-se e entender que a gente é um filho de Deus, né? E que nós não estamos soltos aí ao léu, né?
como a gente costuma dizer, como um papel no vento que vai para um lado e para o outro, não. Isso é uma ilusão que a gente tem. Então, essa construção, ela precisa ser feita. E para isso a gente precisa começar a se responsabilizar por o que a gente sente. É importante que a gente compreenda isso. O que eu sinto? Eu sou responsável por isso. Ninguém mais é. É isso. Eu vou aproveitar a fala da Cris agora, já que o Jorge chamou nós por falar. Acordou nós aqui. Mas eu estava pensando assim, desde o início da aula, quando você estava falando, né, dessa função da culpa e tudo mais. E aí eu estava pensando o quanto é também algo divino a existência dessa culpa, né? Porque eu estava pensando ela assim num sentido como um mecanismo da dor, que não deixa de ser um alerta, né? É porque a gente não está atento aos sinais, não quer compreender o que ela quer nos dizer, que nem a Cris falou, em profundidade, né? A gente fica muito deslumbrado, assim, com o dia a dia e acaba normalizando muitas coisas e não prestando atenção no que a gente sente ou no que acontece, né? Nessa tela mental aí dos pensamentos e condicionamentos e acha que tudo que vem é comum, tem que sentir isso mesmo e segue. Vou fazer outra coisa aqui para me distrair. Mas, na verdade, ela é uma informação, seja sobre a arrogância ou sobre o que ela quer dizer para cada um, né? Acho que ela acaba sendo bem individual, mas ela é uma informação, é um instrumento de Deus, né? Para nos dizer dessa revolta que a gente se colocou num caminho contrário, até para essas coisas mais simples, né? Que a gente deixa de agir com amor ou deixa de se ver como seres imperfeitos, né? Insiste em querer buscar essa perfeição do ego que nunca vai ser alcançada. Então, aí eu tava pensando também quando tu tava falando ali no comecinho, que já somos perfeitos, né? Somos seres divinos. E acho que talvez por isso que a gente subverte essa verdade como o ego querendo ser perfeito também do seu jeito. E aí cria essa luta e antagonismos que a gente fica correndo atrás de uma coisa que não consegue alcançar, sendo que já tá ali, né? Não precisa nem ir conquistar nada, a gente já é perfeito. Mas só dessa perfeição existir e a gente não ter consciência disso, ou não ter aceitado isso desde o início, a gente gerou um outro lado. E esse outro lado é que acaba nos distraindo e trazendo essas buscas incessantes e fazendo com que a gente não enxergue os instrumentos que vêm nos lembrar desse lado que é verdadeiro, né? Que é o lado que nunca não precisaria ter se dividido, né? Ou que ele funciona na unidade quando a gente compreender esse lado que a gente está escolhendo seguir ainda, né? De ignorância. Acho que era isso. O Tati Tessarulo. Oi. Tati. Oi, eu estava acenando, oi. Deixa eu falar um pouquinho mais só. Eu queria aproveitar Claro, um gancho da Claudine, quando ela falou do campo de informação, que ela é uma informação. Mas então, se nós temos uma culpa que ela fica gravada na nossa consciência, a consciência é onde tem o conhecimento. E eu fiz um movimento anti-amor, anti-Deus, anti-bondade. E ela gravou a culpa. Ela é uma informação de que eu fiz um movimento não para alegria, não para felicidade, não para o amor, mas para tristeza. E eu não enxergo isso. E eu repito de novo. Porque, na verdade, é como a Claudine falou, é a informação de que fizemos uma trajetória errada, no sentido contrário a Deus, e precisaríamos refazê-la no sentido convergente com Deus. Isso é fácil. Se você, durante o dia, você falou qualquer coisa de que não é caridade, de que não é bondade para com os outros, você está com uma culpa, ou reafirmando uma culpa. E por que a gente não enxerga? Porque a gente contrai a mente na culpa. É isso que se precisa. O universo ele trabalha contração e expansão.
Quanto mais você repete um erro, mais você contrai. Por isso que você cria uma matriz perispiritual que depois ela se transforma numa doença, como disse a Tati Tessarulo muito bem, não é? São os distúrbios que o Divaldo colocou, que podem ser respiratórios, podem ser de circulação, pode vir como nível de pâncreas, de diabetes e outros tipos de situação. E o que a vida está querendo, como disse a Claudine, que a gente não vê? A vida está querendo que a gente ame o próximo, que a gente seja bondoso e misericordioso. E aí a gente elimina todas as culpas. E é isso que vocês entenderem. Se você condicionasse mais, se você contrair a mente e ficar repetindo o mesmo movimento, você cria uma situação de inércia, onde tudo que você faz, você vai se culpar. Mesmo quando você estiver certa, você vai se culpar, porque você vai dizer, precisaria fazer melhor. Então, é um caminho sem volta. É um caminho que você vai se torturar. E eu queria falar para a Ana, que disse ali que ela é nova e que ela não tem vergonha de falar, que, por favor, fale, Ana, porque todos nós aqui somos aprendizes, tá bom? Pode colocar a sua ideia, seu pensamento, sem culpa, tá bom? Era isso, Tati. Eu não consegui ver os chats ali, mas eu vi que tem 5 conversinhas, então, Ana, fica à vontade, tá? Você é muito bem-vinda, assim como todos. E você já respondeu sua pergunta, né, Jorge? É isso aí. Com certeza a gente está condicionado e a gente fica aprisionado porque a gente dá mais força para essa máscara. E aí a gente aumenta o condicionamento e aumenta a prisão, né? E aí fica cada vez mais difícil da gente entender qual é a função da culpa dentro da nossa evolução moral, uma vez que tudo é útil, né? Então, a gente precisa ver. Inclusive, eu até relatei isso sobre mim, né? Que existiu um momento onde eu tinha, vamos dizer assim, sobre dualidade, né? Eu tinha 2 posicionamentos que eu poderia tomar. Eu tomei o posicionamento que eu achei mais correto e continuei me sentindo culpada. Então, eu enxerguei que mesmo eu fazendo o outro contraponto, eu também continuaria me sentindo culpada. E o importante é me perguntar por quê, né? Dentro dessas 2 situações, o que eu buscava dentro dessas 2 situações? Porque a gente sempre escolhe alguma coisa buscando algo, né? Então, eu tenho uma atitude porque eu quero aprovação, porque eu quero aceitação. Qual é, afinal, o sentido das minhas escolhas diárias? Eu quero provar algo para o meu ego, estou aprisionada no meu ego, o que eu quero, né? Eu quero satisfazer um vazio que está mais ativo, o que eu quero? E aí a gente poder se questionar e investigar de fato o que cada coisa significa, ajuda a gente a entender a função de cada prisão, vamos dizer assim, né? Porque são muitas. São muitas. Tati, eu posso fazer outra pergunta, se você me permitir? Eu queria que todo mundo participasse da conversa de novo. Todos, por favor. Se a gente tem a culpa que a gente já falou, né, que está na lei de Deus, que é para a gente refazer a trajetória no sentido do amor. E a gente, de tanto repetir o erro, contraiu a mente, se condicionou e fez uma mente mecânica que tudo tem que se culpar. E muitos de nós buscam a imagem da perfeição, não é? Da vaidade, da imagem que faz e de um sentimento que eu vejo muita gente falar, porque eu sou perfeccionista, como se fosse algo tão maravilhoso. Bom. Então, mas essa questão do perfeccionismo, aí vai a pergunta. Eu queria realmente que todo mundo participasse. Inclusive a Ana pode falar, viu, Ana Carvalho? Isso não é um sistema de defesa, porque, veja, eu me sinto tão culpado, eu não sei, eu não tenho certeza, eu me sinto tão culpado, que eu fiz uma imagem, eu gerei uma situação na minha mente que me defenda dessas culpas. E a defesa é dizer que eu sou perfeccionista. Eu não admito errar porque eu sou perfeccionista. Mas esse eu não admito errar porque sou perfeccionista já é um erro.
não é? Isso é um sistema de defesa que a gente cria para não se sentir tão mal? É uma desculpa, uma fuga? Eu não sei. Aí é que está a pergunta. E a Claudine, que fala tão bem, a Cris, a Karine, a Ana, o Carlinhos, a Tati, a Maria. Vamos conversar sobre isso, porque eu realmente não sei, eu preciso da ajuda de vocês para entender isso. E aí, alguém teve algum encaixe que gostaria de falar sobre? Bom, então eu vou falar sobre o que eu senti, Oi, assim. Tati. Oi, pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Ah, Assim, ó, então, tem a ver com esse negócio da culpa, né? É, porque já é sabido que quando a gente é ignorante do princípio que a gente não sabe, né? A partir do momento que a gente sabe, a gente tem o dever de fazer a transformação, né? Vou dar um exemplo bem simples para que foi para mim, assim, tá? Diariamente eu recebo, né? E acho que bastante gente também recebe a questão dos dizeres no WhatsApp, né? E um deles foi o Jorge que mandou e falou sobre a questão do você ter disciplina, né? No pensamento. Pegar e ficar 2 semanas sem dizer algo, como ficar 2 semanas sem reclamar, né? E aí eu tava lendo um livro, eu terminei de ler o livro assim bem rapidinho, que é o Violetas na Janela. É um livro antigo, né, de 93, mas só li agora. E uma das coisas que é falada no livro é a respeito do tudo em excesso, né? Então, a gula, até uma questão que tocou em mim, assim, que é a questão do falar, né? Quando você fala muito e quando você também, o que você fala, né? Por exemplo, falar do outro, julgar o outro, né? E foi bem interessante, assim, né? E aí eu fiz um link, né? Tipo, com esse dizer que teve do WhatsApp, que era ficar 2 semanas sem falar e julgar, né, pro lado negativo. E o que eu me propus, né? Eu pensei, pô, 2 semanas é bem desafiador, né? Então eu vou começar com um dia. Daí eu peguei e falei assim, não, hoje eu vou me disciplinar, hoje eu não vou reclamar e vou não falar mal de alguém ou de situação, eu vou tentar me concentrar e vou tentar cumprir. E é desafiador, é bem desafiador. A primeira vez veio a vontade, eu segurei, a segunda eu segurei, a terceira eu já estava concordando com a pessoa que já estava falando alguma coisa e eu vi, cair. Então, aí eu já logo pensei, putz, né? E com isso também eu trago a questão da culpa, que é a culpa, como eu já me declarei na outra aula, eu sou culpada, né? Eu sinto que eu carrego bastante coisa, assim. Então, está sendo um desafio que eu me propus, junto com esse dizer do WhatsApp, tentar não morrer pela língua, não reclamar, não falar mal, não julgar, não era
mais ou menos por aí que eu queria compartilhar e fazer um link com a culpa, com o julgamento, com as outras aulas e até aqui. Era isso, pessoal. Obrigada, Tina. Enquanto o Jorge falava, até lembrei sobre a questão que eu não sei vocês, mas eu faço muito, de, por exemplo, acontecer alguma situação e para não querer me sentir culpada, né, culpar a todos. Então, sei lá, eu explodi com alguém. Ah, mas essa pessoa me irritou e não sei o quê, culpa dela. Ou, sei lá, meu, acho que esse é um bom exemplo. Mas até essa vertente de fuga da culpa, a gente acaba culpando o próximo, né? E eu acho interessante isso também, né? Porque é um outro traço sobre a procura da perfeição. Da mesma forma que a gente se sente culpado e está numa posição arrogante, onde a gente não pode errar, né? De perfeccionista, como o Jorge falou, e isso ser um orgulho, né? Tipo, eu não erro e eu sou perfeccionista ao extremo, essa é a minha característica, né? E ainda... Na verdade, eu vejo que assim, algumas pessoas usam tanto como um lado bom como um lado ruim, né? Tipo, um defeito, perfeccionista, uma qualidade, perfeccionista. Mas a procura do perfeccionismo, ou até se você enxerga que errou, você ficar dentro da prisão, da autopunição, do que a culpa te gera, também acaba sendo uma fuga quando você culpa os outros, né? No sentido de eu não sou responsável por isso. E quando você culpa o outro, você também acaba botando uma venda nos olhos, né? Porque se você não errou, você não tem que melhorar. Porque não é você. Tudo que a gente bota é engraçado, porque na nossa vida a gente está vivendo uma vida que é individual. E mesmo assim, a gente tende a dizer que a culpa e a responsabilidade nunca é minha, né? A responsabilidade do que eu estou vivendo não é minha. A responsabilidade, tipo assim, de eu ter passado por um acidente, uma acusação, uma injustiça, com aspas bem grandes, né? Porque não existem injustiças, sempre do externo para comigo, e não algo que eu fiz, né? E aí é muito engraçado, porque isso cabe quando a gente enche a boca para falar que o mundo é redondo e que tudo que você planta, você colhe. Mas daí quando você vai falar isso de você para você, você não está colhendo certo. Então, se eu estou rodeada de pessoas arrogantes ou, sei lá, revoltadas, não foi porque eu plantei isso ao longo da minha existência, e sim porque eu tô ali, meu Deus do céu, eu sou o alecrim dourado que de certo foi ali ensinar os outros sobre misericórdia e compaixão, né? Então, quando a gente... É sempre assim, né? 2 pesos e 2 medidas. Quando a gente fala dos outros é uma coisa, quando a gente vai falar da gente é outra coisa. Pode falar, Cris. Que rápido. Não, eu estava aqui pensando, né? Como tudo orbita ao redor da carência. Por que a gente sente tanta culpa, né? Por que a gente sente tanto medo? Se a gente parar para pensar um pouquinho em profundidade, a gente sente uma carência muito grande, um vazio muito grande, e que está totalmente relacionado com o afastamento, né? Afastamento do centro, afastamento de Deus, desse Deus que é unidade, que é amor, que emana para a gente segurança, né? Então, e por isso que tudo orbita na carência, porque a gente desconfia o tempo inteiro, a gente não tem a fé verdadeira, e aí a gente vai trabalhando na periferia, sentindo tudo isso, né? E tudo isso que é morte no sentido de afastamento. Enquanto que a gente poderia estar voltando para o centro, bem que é o que a gente está tentando fazer aqui, é o que a gente está fazendo, independente da velocidade que essa evolução tenha, todos nós estamos a caminho, a gente está no caminho de volta.
Às vezes a gente pega uns atalhos, mas os caminhos vão levar sempre para o centro, que é Deus. E a criatura vai se ver tão pressionada pela dor, que essa dor vai fazer com que a gente venha para o centro. Vai chegar um momento que não vai ter outra saída. Então, fica a reflexão que a gente não tenha que ir pela dor, e sim que a gente se utilize de todas essas informações, que não são poucas, que a gente tem passado aqui, que todos nós, né, refletindo, conversando, e que isso realmente seja muito bem aproveitado. Não só como mais uma informação, mas sim como uma informação extremamente importante, que precisa ser vivida, encaixada no coração de cada um, né, para que a gente não sofra tanto. Porque se a gente parar para observar, a gente vive em sofrimento. Cada um com os seus, cada um com as suas mazelas. Às vezes sofrimentos muito perceptíveis, né? Mas às vezes sofrimentos muito silenciosos, que todos nós temos. É isso, Tati. Obrigada, Cris. E é bem isso, né? É viver. É isso. A gente está num mundo para experienciar. É viver, é isso. Não é igual a Cristina estava falando, né? Não é só o fato, tipo, errei de novo, caí de novo. É olhar isso. Você se propôs a isso. Você saiu da inércia de não praticar isso, olhar essa informação, enxergar essa informação e colocar ela à prova, né? E a gente não vai mudar do dia para a noite, realmente não vamos, porque a gente está numa mente bem condicionada. Então, é tentar. Eu não vejo, assim, outra coisa a não ser tentar mesmo, sabe? E através, tentar, e dentro do erro dessa tentativa, não entrar numa prisão, entrar num reconhecimento. É um reconhecimento do que eu estou tentando e que eu falhei. Poxa, eu falhei, eu sou falível, é isso aí. É bem quem eu sou mesmo. Porque, como a Clô falou, encaixou como uma luva, né? O nosso ego quer copiar algo que ele não consegue. E ele fica dentro dessa dualidade, né? De ser o melhor e ser o pior ao mesmo tempo. Até quando a gente é o pior, a gente quer ser o pior dos piores. Não, mas o meu sofrimento é maior. Quem aí já participou de uma conversa sobre, sei lá, Zika, sobre, nossa, alguém está desabafando que o seu dia deu errado? Não, mas o meu dia deu errado. Gente, eu rio porque a gente é engraçado mesmo. Pode falar, Clô. Só um pouquinho que a Clô levantou a mão. Se a Cris quiser falar antes, pode falar. Senão eu vou talvez mudar um pouco, voltar lá para a pergunta do Jorge, e aí ela vai perder o fio da meada. Pode falar, Cris. Então pode falar. Eu posso falar? Isso. Tá. Uma coisa que na tua fala, sabe o que eu me lembrei, Tati? Que assim, né, uma coisa para me ajudar a me guiar, né, no meu, porque às vezes é razão, às vezes é coração, às vezes mistura, e aí, né, às vezes eu empodera mais a razão e o ego e, sei lá, se confundem. E aí eu fiquei analisando assim, né, tem que... Eu pensando comigo, né, bem, vou pensar no que Jesus faria, né? E aí, de repente, me vem uma luz, sabe? Porque daí é lógico que ele vem e o domínio do pensamento que vem do coração, ele prevalece, sabe? Então, é uma coisa que às vezes me ajuda a pensar assim, sabe? Tipo, e se Jesus estivesse aqui, o que ele faria, né? E aí vem essa luz assim para mim. Eu só queria comentar um pouco antes de tu falar que é exatamente isso, assim. Eu não sei o que toca o coração de vocês, mas Jesus me toca muito, me toca profundamente. E
se pensar em Jesus e o que ele faria vai ajudar vocês a ter compaixão e misericórdia com vocês, pensem nele, né? Eu, às vezes, tenho uma mente um pouco mais visual, então, se, por exemplo, vocês também tiverem, e vocês encontrarem com vocês nesse momento de erro, não, de erro entre aspas, não, erro mesmo, abracem mentalmente vocês mesmos, né? O que significa para vocês, numa imagem, a compaixão ou a misericórdia? Pensem, ponham isso na tela mental de vocês toda vez que vocês olharem para um erro, né? E bater instintivamente aquele sentimento de culpa ou de julgamento, né? Ponham essa imagem do que representa misericórdia e compaixão para cada um e coloquem isso na tela mental de vocês para que vocês desacelerem e para que vocês consigam enxergar de fato o que tem que aprender com aquela situação. Porque quando a gente está acelerado, a gente não aprende nada. A gente está acelerado, então qualquer máscara que vier naquele momento vai prevalecer. Então se acalmem, respirem fundo. E olhem, coloquem na tela mental de vocês algo que acalme vocês, algo que inspire misericórdia em vocês. Obrigada, Tina. Pode falar, Clô. Tati, eu achei incrível essa tua ideia de exercício. Que é bem isso, né? Às vezes a gente nem para, assim, pra só vai naquele fluxo ali do que vier na cabeça e nem para, assim, pra se acolher, dar uma pausa naquele momento, né? Você quer, sei lá, fugir logo daquela sensação porque causa um desconforto. Então, você, nem que seja para usar outra máscara, você já aceita. E se acolher e se acalmar e se amar nesse momento, nossa, é um movimento, assim, muito poderoso. Mas o que eu queria falar era um pouco da fala da Cris e do Jorge, da pergunta dele, né, sobre o perfeccionismo, que eu não, né? Sou tão perfeccionista que eu sempre falava, eu não sou perfeccionista. Que dizem, né, que virginianos são perfeccionistas. Aí eu ficava, nossa, nada a ver, nem tem característica do meu signo. Olha, era tão exacerbado que eu nem enxergava. E hoje eu vejo, assim, muito essa ligação com a carência, com a necessidade de ser aceito. Então, não posso errar, né? Tem que ser aceito pelas outras pessoas. E essa questão da culpa, aí como uma fuga da culpa, assim, eu nunca tinha refletido nesse sentido. Achei muito bom, Jorge. Obrigada por esse encaixe. Porque é isso, sabe? Porque você já lida tanto com as tuas culpas ali que te cobram, que você cria esse mecanismo, e aí o perfeccionismo encaixa perfeitamente, para que você se cobre para não errar, porque você não vai saber lidar com a culpa, entre aspas, que as outras pessoas vão colocar em você se você errar. Então você já prevê um futuro, olha o looping da ilusão, né? Você prevê um futuro que você não pode errar, porque se você errar, as pessoas vão te culpar. E aí, meu Deus, como é que vai lidar com todas essas culpas aí? Você não consegue nem lidar com as tuas, imagine as fake dos outros que você ainda sobrepõe, né? Então, nossa, assim, achei que faz... Nossa, assim, fiquei aqui pensando sobre isso. Porque é isso, assim, ao invés de a gente olhar, né, para essas nossas culpas e esse mecanismo que a gente está usando para disfarçar elas, a gente fica prevendo para não ter que lidar com elas lá na frente. Então, eu vou me distrair aqui, usar um caminho que me tire desse olhar para não ter que lidar com ela. E em algum momento ela vai surgir, né? Porque a gente vai errar, normal, somos seres humanos imperfeitos. E aí ela vai aparecer, mas você fica ali. E além disso, isso te impede de você fazer muitos movimentos por esse medo. Então você deixa de tentar coisas que você vai falhar e vai errar porque faz parte do processo, mas aí tu não faz porque para não gerar todo esse movimento. Então, o quanto isso limita a tua própria vida, né? E aí em vários sentidos. E quanto olhar para isso assim é importante. Então, queria só retomar essa reflexão dele, porque, nossa, deu um fuso na minha cabeça, assim.
Tá aí a importância de cada um fazer um comentário, né? Para todo mundo poder ter um encaixe maior, né? Porque é muito isso, assim, de às vezes o comentário simples de alguém dá né, um boom, um encaixe, assim, falou com algo que eu ainda poderia até ter pensado, mas não, talvez não refletir sobre, ou qualquer coisa desse gênero, né? Então, a questão da complementariedade, ela é isso, né? Às vezes eu acho que o que eu tenho para falar não é relevante, mas sempre vai ser relevante. Sempre será. Então, o grupo de estudos, ele é necessário que todos participem, justamente para que haja o encaixe de todos. Alguém mais quer falar? Eu quero falar. Por favor. Então, o fato da culpa, eu acho que não sentir culpa, eu acho que é um ato muito egoístico da nossa parte, né? Isso quer dizer que nós temos parado em confronto os nossos próprios sentimentos, né? Os sentimentos é uma coisa que tem sempre que se transformar, se renovar e esclarecer, né? Então, se nós não provamos o senso de culpa das nossas ações positivas, negativas, e geralmente a gente vai provar pelos negativos, né? Pelos positivos, a gente não vai provar um senso de culpa, né? Então, a gente vai ficar parado no tempo, no crescimento e no nosso melhoramento, tanto pessoal como de intelectualidade, de entender e compreender as coisas, né? Porque eu tenho essa visão da culpa de um lado budista, porque, como vocês sabem, eu venho de cultura budista ortodoxa. E no budismo se ensina que cada vez que você se sente num senso de culpa por alguma coisa que você acha que você fez errado, você tem que provar no teu coração uma dor no teu coração, né? Que aí naquele momento que você prova uma dor no teu coração para aquele senso de culpa que você fez uma coisa que você acha que está errado, esse senso de culpa ele vai eliminar, ele não vai causar uma ação negativa, não vai ficar tipo um karma negativo, porque você, com a tua compaixão de sentir aquela dor no coração para aquele ato negativo que você fez em confronto de uma outra pessoa, que seja lá por pensamentos e atos e palavras, né? Porque tudo isso conta. Então, você elimina, você tem 10 minutos para fazer isso, você não tem a vida inteira para se sentir culpa de um ato negativo que você fez. Porque se você passou de 10 minutos, ele já entrou como um karma negativo na tua vida, e você vai descontar lá, não sei em qual tempo da tua vida. Se você provar um grande senso de culpa, que você sente uma grande dor no teu coração, esse ato de culpa, ele vem eliminado como causa negativa na tua vida. E você provando esse ato a culpa, né, você está evoluindo na tua vida, porque você tá analisando os teus comportamentos, os teus sentimentos, os teus pensamentos, né, porque a gente causa muitas negatividades pelo pensamento, não precisa falar ou fazer, né. Então, você vai transformar, e isso é uma escada, né, que você vai subindo e melhorando na tua vida através também o senso de culpa. Porque senão, se você não provar senso de culpa, você vai sustentar ou alimentar só o egoísmo e a arrogância e a prepotência. Não vai regrar a simplicidade, a humildade e a coragem de te analisar o que está certo, o que está errado, o que você sabe ou não sabe dentro de você, a clareza, que nem aquela outra moça falou, o que faria Jesus no teu lugar ali, assistindo aquilo que você estava fazendo? Jesus ia provar uma grande compaixão, uma grande clareza para aquele momento, né? Ia dar uma luz na mente para entender e compreender aquela luz que a gente não tem, a gente tenta ir buscar essa luz, né? Mas não é com o egoísmo, com a arrogância, com a prepotência que a gente vai conseguir essa luz na nossa mente, que seria a grande compaixão, para saber analisar um ato negativo que depois te vai portar culpa. Então, essa clareza a gente ainda não tem, mas a gente tem que subir essa escadinha, a gente tem que ir atrás disso. É bem aquele ponto mesmo que ele disse, se Jesus estava aqui, como é que ele ia pensar, como é que ele ia se comportar na frente disso? É nisso que a gente tem que entrar, porque a perfeição também serve para você
vê, eu errei, tenho que melhorar. Então, você vai para um caminho de uma perfeição, que é para seguir, chegar à compaixão, o amor. Senão, nunca vai provar esse tipo de sentimento se você não provar o senso de culpa para você analisar se está claro ou escuro, se está certo ou está errado, se você tem razão ou não tem razão, se você agiu com arrogância, com prepotência, para poder eliminar esses defeitos, que eu chamo defeito, porque são defeitos. A culpa, na minha escola, a culpa serve muito. É isso. Então, Tinelli, que na verdade, assim, ó, quando a gente fala sobre a questão da culpa, a gente está vendo todas as facetas que ela traz, tá? Então, por exemplo, a questão do senso de responsabilidade, ele é fundamental. Ele não é nem importante, ele é fundamental, ele é imprescindível. A gente precisa ter responsabilidade sobre os nossos atos. Quando a gente percebe que a gente causou mal a outra pessoa, ou até mesmo a nós mesmos, que na verdade é a mesma coisa, né? Porque a gente é uno no final das contas, a gente olhar esse erro e ter o senso de responsabilidade, ele é necessário para que a gente possa mudar de direção. Então, a culpa, ela sim, ela é necessária. Ela é necessária como um freio. Ela vai funcionar, ela tem utilidade. Tudo na vida tem utilidade. Então, a gente está falando quando ela não tem utilidade também, porque ela acontece em vários seres, né? Então, eu não sei, nunca estudei o budismo, então eu realmente não sei, mas a gente entende, até pela lei de ação e reação, de que o que a gente planta, a gente colhe. Então, por mais que eu tenha errado e eu tenha sentido que eu falhei, eu vou colher sobre aquilo, né? Então, é uma trajetória lançada, a gente já viu isso na aula de trajetória, inclusive. Eu posso mudar minha direção para não aumentar ainda mais o meu lançamento de trajetórias sobre erros, erros sobre erros, sobre erros, sobre erro. Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar sobre isso também, né? Entender que é necessária a responsabilidade e que para que a gente mude de direção, mas o que a gente precisa aprender e futuramente o que a gente vai colher com isso é inevitável, vai acontecer. Então, é importante a gente também olhar para esse lado, né? E sim, lembrando, a culpa, ela é útil. Tudo é útil. Tudo, absolutamente tudo. Assim como o nosso ego é útil. Porque ele foi criado dentro de uma negação, né? A gente negou a Deus. Então, ele foi criado e a gente está vivendo dentro dele, dentro das prisões dele. E é justamente por a gente entender que que é o caminho contrário do que ele leva, que é basicamente a destruição, a gente está indo para o caminho contrário de entender como ele funciona para que a gente saia da ignorância e possa plantar novas coisas para colher novas coisas. Porque se a gente fica sempre nesse condicionamento, que bem como o Jorge falou, nós somos seres condicionados. E quanto mais a gente faz e repete a mesma coisa dentro da ignorância, por às vezes nem saber o que a gente está fazendo, a gente não consegue mudar ali o senso e fica cada vez mais acelerado, cada vez mais acelerado. Quando a gente vê, mesmo fazendo certo, a gente ainda está preso dentro de um condicionamento, porque já não importa mais. Porque eu dei tanta força para aquilo, eu dei tanto ouvido para aquilo, que eu estou completamente aprisionada. E para eu fazer o caminho de volta, eu vou ter que ter uma vontade, uma disciplina absurda. Então, é por isso que a gente fala, sabe? Desde que a gente estude e coloque isso em prática na nossa vida, para que a gente mude a direção do que a gente está fazendo, e esse curso, ele serve para isso, serve justamente para a gente conversar sobre, para a gente explanar e para a gente poder mudar o direcionamento. E o direcionamento, ele vai ser individual também, porque cada um vai ter o seu. A gente tem o emaranhamento cósmico, a gente está completamente interligado, todo mundo, e é claro que a minha evolução vai refletir na evolução dos outros. Até mesmo porque se eu estou num ambiente de revolta e eu levo mansidão, eu levo amor, eu levo compaixão, eu levo compreensão, eu estou plantando algo diferente. Eu estou dando um exemplo diferente, para que os meus irmãos também possam se espelhar. Assim como Jesus. Jesus veio para ser um espelho para a gente. Um espelho de amor, de reconhecimento de que existem coisas boas dentro da gente. Entende? Então, por isso que ele é um exemplo. Ele veio para ser um exemplo. Ele veio para dizer, gente, eu sou irmão de vocês. Eu não fali, eu não caí.
mas eu estou aqui para ajudar vocês, para mostrar o caminho para vocês, já que vocês estão tão cegos. Então, sigam as minhas palavras. E é isso que a gente precisa. A gente, seguindo as palavras de Jesus, a gente consegue disseminar isso mais para a população, você entende? A gente consegue distribuir o que ele veio distribuir para a gente. E quanto melhor a gente faz para os outros, melhor a gente faz para a gente mesmo. Então, da mesma forma que quanto mais revolta eu boto numa situação revoltante, quanto mais amor eu boto numa situação revoltante, mais eu neutralizo ela até que ela possa se expandir para um outro lado. É importante a gente ver isso também. Mais alguém gostaria de falar? Ô, Tati, só para complementar, né? Porque a gente às vezes não percebe o quanto é importante essa nossa existência, a oportunidade de estar aqui encarnado. Porque a gente sabe que a família que a gente está, é como tu falou lá no comecinho, é o lugar onde a gente precisa estar. É onde, na maioria das vezes, estão os nossos maiores débitos, né? Os desafetos. E então, é como se Deus dissesse assim, ó, gente, eu vou botar vocês novamente. Agora vê se vão e aprende a se amar, né? Vamos encurtar esse caminho, vamos diminuir esse sofrimento. E o que que a gente faz? A gente faz tudo isso que a gente tem falado aqui, né? As mesmas coisas sempre, e cresce, e se culpa, e faz um trabalho diferente do que deveria, mas isso também não é para entrar em culpa, né? Porque nós somos criaturas perfeitas e que a gente está a caminho. Mas eu penso que a vida quer despertamento da gente, né? Percepção, compreensão, e não viver essa vida, sabe, sem inteligência, só repetindo, né? Nós somos repetidores. Então, já é um grande começo se a gente pudesse realmente se perceber. E isso precisa de uma atenção muito grande, e que é a todo instante, né? Para que esse movimento realmente aconteça. É isso. Obrigada, Cris. Só para complementar isso que tu falou, ontem mesmo a gente estava fazendo Evangelho no Lar e a gente leu exatamente o trecho sobre a fé cega e falando sobre do Evangelho, né? E falando sobre que a fé cega não é mais deste século. Então ele falava exatamente isso. A fé cega não é mais deste século, porque a gente está num momento onde a gente precisa botar a nossa inteligência para funcionar, entende? Para que a gente consiga sair da cegueira e que a gente consiga não escolher por medo ou não escolher por cegueira, mas escolher de forma pensante, entende? Olhando onde estão as nossas mazelas, onde estão os nossos aprisionamentos e conseguir aprender e trabalhar com eles. Então é importante que a gente entenda que a gente está num século diferente, a gente está com um aprimoramento diferente. E as coisas elas vão evoluir, à medida que vão evoluindo, novas mensagens vão aparecer. Bem como Deus e o Universo, que é um livro do Pietro Baldi, que foi escrito em torno de 1950, ele falou que era o pessoal do terceiro milênio que ia entender esse livro, e não o pessoal da época em que ele estava. Então, essas coisas elas vão aparecendo para que a gente também vá aos nossos passos de formiga, compreendendo e tendo lógica, e principalmente aprimorando a nossa inteligência, né? Nosso poder de escolha. Pode falar, Jorge. Obrigado, amiga. Eu quase que não queria. Você está falando tão bem que eu ia deixar para lá. Eu queria falar duas coisas só. Uma para a Claudine. Claudine, e para todo mundo, na verdade, né? A gente se coloca realmente dentro de um muro, né? Como você já sabe disso. E por que a gente faz isso? É porque a gente não consegue olhar para as nossas mazelas. E por que a gente não consegue olhar para as nossas mazelas, para as nossas culpas, para os nossos erros? Porque a gente não conquistou a capacidade de se perdoar. E por que a gente não conquistou a capacidade de se perdoar? Porque a gente fez a mente mecânica, contraída, condicionada a que tudo nós temos que nos culpar. E aí nós criamos, né, uma redoma, um muro, né, e vivemos atrás desse muro pensando que estamos defendidos e que nada vai nos atingir atrás desse muro. Só que ele traz solidão, muita solidão e muita carência, né? Muita negação e muito medo. O que leva à culpa de novo.
A outra coisa, eu queria falar com a Cris Tessarolo e dizer que dá um exemplo da aula, né? E a Cris deu um exemplo fantástico, que as coisas às vezes são tão simples que eu acho que nem a própria Cris percebeu. Quando a Cris fala assim, olha, eu vou tomar uma decisão que eu vou passar um dia sem julgar ninguém, sem reclamar. Isso não é reparação, ela não começou um processo de reparar as culpas, os erros que ela fez. Quando ela julgava o outro e condenava e era rigorosa, quando ela reclamava de tudo, ela está reclamando de Deus, ela não se apercebia disso. E quando ela diz, não, Deus, agora eu não quero fazer mais isso, eu quero reparar. Eu vou agora olhar para as coisas de outro jeito, eu vou olhar para tudo com amor. E é evidente que ela começou um movimento. E é evidente que ela não vai acertar todas. E é evidente que tudo depende do nível de comprometimento e disciplina. E vamos entender disciplina aí não com rigor, porque o rigor não leva a nada, é uma disciplina dentro do compromisso. Você fez um compromisso de que não vai julgar nem reclamar. Então você se disciplina durante aquele dia a não julgar e não reclamar. Se acontecer, se perdoa e diz: na próxima vez eu acerto, vou reparar. E continua dentro do processo. Errou de novo? Não, agora eu vou reparar de novo. Eu vou aprender a não fazer isso. Porque é isso que a vida quer. A vida não quer punir a gente, não quer que a gente sofra. Ela quer que a gente aprenda um método do reino de Deus e não do reino de baixo, do reino das trevas. Então, Cris, você nem percebeu que você começou um movimento muito maravilhoso, né? Você está de parabéns. E eu estou dando esse feedback com você e torcendo que você continue, que você não desanime e que continue firme, mudando a tua mente, mudando o seu comportamento e se perdoando quando não der certo. E outra coisa que eu queria falar para você também, que o caminho é esse. Você pode criar uma ressonância com o alto ou uma ressonância com o baixo. Quando você fala assim, o que Jesus queria nesse momento, automaticamente a frequência baixa que você estava, ela passou a existir porque você subiu o nível de frequência vibracional. Quando você sobe essa frequência, você passa a ter ressonância, a ter retorno de outro tipo de espírito, de outro tipo de situação, que vai te levar para o caminho do bem. Então, você só ganhou 10 hoje. Eu não sei se vai caber tanto 10 na sua caderneta, mas eu vou dar aqui um monte de 10 para você. Tá bom, Cris? Um Ai, abração para você. obrigada, fiquei bem feliz. Fiquei bem feliz. Eu posso só falar mais uma coisinha? Aí é com a tua irmã. Pode, claro. É uma coisa que eu fiz também, que eu fiquei bem contente que vem dando certo. A pessoa que convive bem próxima comigo é o meu marido, né? E adotei uma tática, um sistema. Então, antes de inflamar, antes de ver alteração nele, eu me alterar também, e assim construir uma desarmonia, eu silencio. E isso tem funcionado como um passe de mágica, porque ninguém inflama sozinho, ninguém briga sozinho. E tem feito tão bem isso para mim, porque eu tenho aplicado com ele, que é a pessoa que eu tenho mais contato, mais intimidade, e tenho aplicado também em outros momentos que eu vejo que é muito sábio, porque daí eu não reajo de maneira de impulso, eu, eu tento sentir, me permitir sentir o que eu estou sentindo, não negar, sentir, terminar de sentir e pensar assim, não valia a pena, não era para tanto, tudo bem, a pessoa falou isso, falou aquilo, tudo bem, passou. E isso, poxa, tem me ajudado bastante, assim, sabe? Porque um dia, quando eu crescer, eu quero ser do clube da Clô, do Jorge e da Cris.
Da Clô que escreve os livros e o castelo, né? Na muralha lá. Brincadeira, gente. Ô, Tati, deixa eu só falar mais uma coisinha para ela. Quando você silenciar, é interessante que você faça uma prece interior, na direção do seu templo que está no coração. Porque você vai criar, a partir daí, uma energia repelente, não é? Ela vai usar de repulsão com a energia negativa que está sendo colocada no ambiente. E você cria uma egrégora do bem dentro do seu lar. E se você fizer isso mais vezes, você vai ver que vai diminuir as vezes que vocês vão ter desarmonia e desequilíbrio. Então, além de silenciar, é bom orar interiormente, buscar Jesus, como você falou. Pedir para ele proteção, pedir para ele que ampare o seu lar e pedir para ele para cuidar do seu marido, que está daquele jeito, para tirar dele talvez alguns irmãos que estejam perturbando as irritações dele, vai orando. E aí você vai criar uma energia repelente, tá bom? Obrigada, amigo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então eu vou compartilhar alguma coisa. Eu já parei de compartilhar porque faltam 4 minutos, tá, gente? Então eu vou até compartilhar com algo que me veio agora como insight, que foi a questão lá da... Acho que foi a Clô falando, né, que às vezes a gente tem medo de errar, então o perfeccionismo vem como isso, de como se a gente não fosse aguentar tantos julgamentos, né, a culpa que os outros colocam na gente, né? E como tudo, absolutamente tudo está conectado, por que eu não quero, né, sentir a culpa que os outros colocam em mim, né? Porque eu preciso ser aceito pelo outro, também é uma forma de você querer preencher esse vazio, né? O perfeito, ele quer ser aceito justamente por isso, né? Porque ele não aguenta também o fato de não ser aceito. E quantas coisas a gente faz para ser aceito, né? Eu comecei a observar isso em mim e quantas coisas eu fazia, é óbvio que era uma escolha minha, não era culpa das outras pessoas, mas quantas coisas eu fazia para ser aceita, para me incluir, para não ficar, sei lá, vista como chata ou como... Quantas vezes? E quantas vezes a gente faz isso de uma forma geral, sabe? De estar num ambiente que é compatível, completamente compatível com a minha energia, porque eu só estou num ambiente que é compatível com a minha energia, eu só atraio pessoas que são compatíveis comigo na minha trajetória, na minha caminhada. E só que, por exemplo, a gente está num ambiente ali falando sobre, sei lá, revolta, que é uma coisa bem comum, e aí você começa a falar sobre revolta também para se incluir, sabe? Ou reclamar, ou aproveitar que uma pessoa está falando mal de outra pessoa, como a Cristina falou, e concordar com essa pessoa para se incluir nesse assunto. Para que a pessoa não fique lá, tipo, tá, eu tô falando sozinha, essa pessoa não tá comentando nada, sabe? Tipo, e muitas vezes a gente faz por impulso mesmo, né? A gente nem observa, assim, e quando vê, já escapuliu. Então, eu trago essa reflexão para vocês também, exercitarem, se assim acharem importante, de começarem a se observar nos meios onde vocês estão e nas decisões que vocês tomam diariamente e perguntar para vocês o que eu estou falando ou o que eu estou fazendo é útil no sentido de benéfico, né? Sei lá, passa uma pessoa e você fala uma característica dela, tipo, eu já ouvi falar muito alguém falando assim para mim, nossa, que textuda que tu é. Tipo, o que traz de benéfico essa informação? Então, pensar no que a gente fala mesmo, sabe, gente? E se aquilo é útil de fato. Tá? Quem gostaria de finalizar e encerrar pra gente? Eu posso fazer? Por gentileza, então.
Eu gostaria de pedir a todos que fechassem os olhos nesse momento e respirassem bem profundo, que pensasse em Deus, em Jesus Cristo, nosso governador, e agradecer por essa aula maravilhosa, pelos nossos mentores terrenos, os nossos mentores que nos acompanham, nossos guias espirituais, que possamos semear e disseminar um pouco desse conhecimento aqui adquirido, com práticas, gestos, pensamentos. Vamos orar a oração do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Com essa oração, damos como encerrada a nossa aula de hoje. Obrigada e boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Boa Quinta-feira tem noite, aula, né? gente. Muito Compareça. Até obrigada. quinta-feira. Quinta, boa noite a todos. Boa Boa noite, noite, gente. obrigado. Boa Boa noite. noite. Boa noite.